A paz do Senhor para todos os irmãos, todos os superintendentes da escola bíblica, obreiros, pastores, alunos e todos os irmãos e irmãs que estão conectados aqui conosco nesse podcast. Estamos hoje mais uma vez na presença de Deus para fazermos um breve comentário acerca dessa lição tão maravilhosa, que é a lição número 5, da classe juvenis, cujo tema é amor ao próximo. Quero justificar aqui a ausência do pastor Bruno, o qual, neste evento que está havendo do Impacto Kids, ele está recepcionando os pregadores que vieram para o evento. E também o presbítero Luiz Antônio, que por razão de agenda também não vai poder estar conosco. Porém, está comigo aqui, juntamente aqui, nesta dupla podcast hoje, o diácono Daniel Medeiros. Então, quero desde já agradecer por esse momento especial, pela bênção de Deus, e ao mesmo tempo compartilhar esta alegria de, juntamente com os irmãos e irmãs, falarmos sobre tão maravilhosa lição, sobre essa temática tão importante. Então, Daniel Medeiros, com as suas considerações iniciais. Boa noite, Evangelista Souza, paz do Senhor, ou um bom dia ou boa tarde, né, os alunos que estejam nos assistindo. Quero saudar também a todos os professores de escola bíblica, superintendentes, alunos e agradecer a Deus por mais uma vez estarmos tendo essa oportunidade. Chegamos à lição 5 desse quarto e último trimestre do ano de 2022 e temos certeza que Deus nos ensinará bastante hoje através do seu Santo Espírito. Amém. Então, nós vamos hoje fazer um breve comentário sobre o tema amor ao próximo. E eu vou aqui fazer uma leitura, não vou ler todo o texto, mas a leitura que eu vou fazer vai sintetizar exatamente essa lição tão preciosa acerca desta temática. Então, mais uma vez, queremos agradecer a Deus por esse momento especial. Então, a leitura bíblica em classe encontra-se na primeira carta do apóstolo João, capítulo 3, versos 11 ao 24. Então, eu vou ler aqui alguns versículos. 3:11, a primeira carta diz assim: porque esta é a mensagem que ouvistes desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Versículo 12, não como Caim, que era do maligno e matou a seu irmão. E por que causa o matou? Porque as suas obras eram más e a de seu irmão justas. Continuando aqui a leitura, que está na primeira carta de João, capítulo 3, versos 11 ao 24. Agora eu quero ler aqui a partir do versículo de número 21. Amados, se o nosso coração nos não condena, temos confiança para com Deus. E qualquer coisa que lhe pedirmos, dele a receberemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável à sua vista. E o seu mandamento é este, que creiamos no nome de seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros, segundo o seu mandamento. E aquele que guarda os seus mandamentos, nele está, e ele nele. E nisto conhecemos que ele está em nós, pelo Espírito que nos tem dado. Então, somos gratos a Deus aqui por esse texto, por essa leitura bíblica, a qual os alunos podem conferir e os demais podem conferir na primeira carta do apóstolo e do evangelista João, capítulo 3, versículos 11 ao 24. Eu não li todos os versículos, mas é claro que os professores terão uma oportunidade nas suas classes, quando estiverem ministrando este tão maravilhoso assunto sobre o amor ao próximo, poderá fazer toda a leitura e, ao mesmo tempo, levar os alunos a compreender sobre esse tema ou esta temática tão importante. Então, esta lição, ela nos traz uma dimensão muito profunda acerca do amor ao próximo e, ao mesmo tempo, nos leva assim às profundezas da grandeza de Deus para nós entendermos quão grande é o amor de Deus. Então, queremos destacar mais uma vez a importância do amor ao próximo e também uma reflexão de nossas ações, palavras e condutas para com as pessoas
que nos cercam. Então, na introdução, no começo aqui desse assunto, nós estamos aqui diante do maior mandamento. O maior mandamento, como todos os irmãos que estudam a palavra, que pregam a palavra, que meditam na palavra, sabem que o maior mandamento é exatamente amar a Deus acima de todas as coisas. E o segundo é o amar ao próximo, ou o amor ao próximo, sendo que o princípio fundamental é exatamente o mandamento do amor. Então, amar o próximo como a ti mesmo, é isso que o Senhor nos ensina. E aqui estamos diante desse texto, conforme o apóstolo João, ele traz para nós esta tão grande e importante revelação de Deus que está em suas palavras ou na sua mensagem. Na realidade, João é conhecido como o apóstolo do amor. O apóstolo que escreve para nós. Nós temos o quarto evangelho, que é também da autoria do mesmo, que é o evangelho segundo escreveu São João. Nós temos as 3 cartas, que já ficam exatamente aí no finalzinho do Novo Testamento, onde ele escreve delineando e descrevendo e mostrando os princípios do amor nas suas 3 cartas, que são as chamadas cartas universais. E temos o último livro da Bíblia, que é o livro do Apocalipse. Então, hoje nós vamos falar um pouco sobre este assunto que está na primeira carta do apóstolo João, no capítulo 3, quando ele fala exatamente sobre o amor. E aí, João, ele nos leva exatamente a essa dimensão, mostrando que o amor é a mensagem que, desde o princípio, nós ouvimos, ou chegamos a ouvir. Por isso que, quando ele escreve, ele diz, esta é a mensagem que ouvistes desde o princípio. Que mensagem é esta? Ele especifica, dizendo que nos amemos uns aos outros. Então, veja que João aqui está destacando o amor ao próximo, que é exatamente o tema desta lição. E ele diz, não amemos como Caim, que era do maligno, e ele matou a seu irmão. Agora, qual a causa, ou qual a razão pelo fato dele chegar a matar o seu irmão? Porque as suas obras eram más, e a de seu irmão, justas. Aí o apóstolo continua falando na sua carta, dizendo que a gente não deve se admirar ou ficar maravilhado se o mundo nos aborrece. Por isso que ele diz, meus irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos aborrece. Nós sabemos que passamos da morte para a vida porque agora nós estamos amando os nossos irmãos. E quem não ama seu irmão permanece na morte. Então, é esta a mensagem de João. Veja que ele dá esse destaque. Então, é bem importante, Daniel, o que nós aqui estamos falando e, ao mesmo tempo, sobre essa temática tão interessante. Então, baseado exatamente neste tema, neste assunto amor próximo, é que nós queremos, com o nosso coração aberto, mostrar que esse mandamento é um mandamento que ele faz parte e é a essência do cristianismo, é o amor. Então, amamos a Deus, mas também devemos amar o próximo. Então, Daniel, você aí pode continuar aí fazendo as suas colocações, aproveitando esse tópico da nossa lição, falando exatamente sobre esse segundo maior mandamento. Bem, Evangelista Souza, muito bem explanado pelo senhor. E que tema maravilhoso, né? Falar acerca do amor e, principalmente, através do Evangelho de João, é impossível falar de amor e não citar João 3,16, e Deus amou o mundo, a maior demonstração de amor dada ali pelo Pai através do seu único Filho, Cristo, no madeiro, se entregando sua própria vida por amor de todos nós, por amor a mim, a você e por toda a humanidade. Cristo se permitiu entregar-se à morte, sofreu o que sofreu. O próprio profeta messiânico Isaías disse que não existia nele beleza alguma ao qual desejássemos. Então, eu imagino como Cristo, fisicamente ali, seu físico como homem, veio a ficar, se desprendeu
de toda a sua glória. O próprio João vem dizer que ele era o Verbo estava com Deus, o Verbo se fez carne e habitou no meio de nós. Então, iniciar a falar de amor, sem falar dessa demonstração de amor única, sim, eu coloco única, porque não existirá nenhum outro amor maior do que o amor de Deus, o amor de Cristo por nós, nem o amor do pai, nem o amor da mãe, nem o amor da esposa, nem o amor do filho, do tio, do avô, nada, nada se compara ao amor de Deus, caro aluno, caro professor que nos assiste. E isso é uma graça, podemos falar também até da graça desse dom gratuito que Deus nos concedeu, essa condição maravilhosa, esse favor imerecido de termos acesso a esse amor divino de Cristo por nós. E detalhe, um amor que Cristo decidiu nos amar, mesmo, não vamos entrar no mérito da onisciência de Deus, mas mesmo sabendo que alguns de nós, alguns seres humanos, o rejeitaríamos, quando o rejeitaram e veio para os seus, e os seus os colocaram na cruz do madeiro. Então, mesmo diante desta situação, Cristo disse, não, eu me faço cordeiro imaculado, ovelha muda, perante os tosqueadores, foi levado sem abrir sua boca, sem reclamar, morreu por nós. Cristo vem e também nos mostra esse mandamento único do tópico primeiro desta lição, amar o Senhor, nosso Deus, sobre todas as coisas. A Bíblia vem nos dizer, aquele que ama seu pai, sua mãe ou qualquer outra pessoa, mais do que a mim, não é digno de mim. Deus vem dizer que o amor a ele é único, o lugar de Deus nos nossos corações é único, é somente dele. Ninguém tira, nada, nem ninguém, nem o amor à nossa profissão, nem o amor aos nossos estudos, nem o amor aos nossos familiares pode ocupar o amor que Deus tem que ter nos nossos corações. E Cristo vem e coloca em segundo e diz, e amai o teu próximo como a ti mesmo. Cristo coloca uma condição de empatia, uma condição, Souza, caro professor, de se colocar no lugar do outro e dizer o que você quer para a sua vida, queira para a vida do outro. O que você quer de bem para você, cause uma situação boa, uma situação favorável, uma situação que demonstre amor e empatia pelo próximo, aquilo que você queria e foi feito por você. E ainda encerro esse meu comentário inicial, que muitos, às vezes, alunos que nos assistem, Jesus veio, instituiu a graça, o mandamento agora é só amar a Deus, só amar o próximo e está tudo resolvido, a lei passou. Não. Não vamos entrar nos métodos dos mandamentos cerimoniais, que a aula não é para isso, mas os mandamentos morais, eles continuam vivos, eficazes, como sempre foram, desde quando foram dados a Moisés. Então, Cristo veio para nos oferecer a graça através de um amor incondicional, porque sabia que era impossível alcançarmos a salvação através da lei. Mas a lei do Senhor continua viva da mesma forma. Então, Souza, falar desse amor. E quem é o meu próximo? Quem é o meu próximo? Essa é uma pergunta que o comentarista deixa no tópico 1.2 da lição e nos faz essa indagação. Onde identificar o meu próximo? Onde identificar esse amor que Cristo cobra de cada um de nós para termos com o nosso próximo. Então, deixo esse restinho desse 1.2, Souza, para você. Quem é o nosso próximo, Souza? Você fez aí uma boa colocação, começando aí sobre a razão maior do amor, né? Que é o amor de Deus, que é o amor que nos move, e é exatamente a força motriz, por que não dizer que também é a matriz de todas as coisas, né? O amor. Por sinal, no fruto do Espírito se menciona primeiro. O fruto do Espírito. O fruto do Espírito é amor. Aí depois é que descreve aquela diversidade de virtudes como consequência exatamente do amor, que é a raiz. E como o assunto hoje é o amor próximo, exatamente, é como se a gente estivesse aqui comentando a segunda parte das tábuas da lei, podemos dizer assim, ilustrando, porque os mandamentos, conforme a Bíblia nos mostra, nos ensina, no Antigo Testamento, quando foi dado a Moisés,
E as tábuas da lei, ela sintetiza isso. O amor a Deus e o amor ao próximo. Então, a primeira parte tem a ver com o amor a Deus. Quem ama a Deus, lógico que ele não busca a idolatria. Quem ama a Deus, ele não vai substituir Deus através de imagens de escultura ou através de qualquer outra coisa que possa substituir Deus. Quem ama a Deus não vai profanar o seu santo nome. Por quê? Porque ele sabe que o nome de Deus é um nome santo. Quem ama a Deus, lógico que ele prestará culto. Então, essa primeira parte dos mandamentos tem a ver com amor a Deus, mas também tem a segunda parte, né? Quem ama ao próximo, aí depois vem lá, não matarás, vem lá, não furtarás, não adulterarás, quer dizer, não dirás falso testemunho, quer dizer, não cobiçarás. Aí nós temos aí também honrar pai e mãe, que resume-se exatamente em 6 dos mandamentos. primeiros mandamentos com promessa, né? Exato. Então, se eu amo a Deus, eu honro. Mas se eu amo também o meu próximo, eu tenho que amar o meu pai e a minha mãe. A afetividade. Se eu amo ao próximo, eu não posso furtar o que é o próximo. Se eu amo ao próximo, eu não posso matá-lo. Se eu amo ao próximo, eu não posso cobiçar o que é dele, no sentido de querer mesmo para si, no sentido egoísta. Se eu amo ao próximo, eu não posso injuriá-lo, ou caluniá-lo, ou mesmo honrar ou manchar o seu próprio nome. Bem, já imaginou, sim, já imaginou se toda a humanidade decidisse amar ao próximo? Exato. Então, teríamos um mundo muito diferente. Exato. Alguém diz assim, mas o amar que todo mundo fala termina... Tem uns que criticam. Aí são hipócritas porque não ama. Sim, mas é porque às vezes ele está fazendo essa colocação porque ele está cobrando um amor para ele. Que é esse o problema de muita gente. Por exemplo, você vê muita gente se queixando, ou nas igrejas, ou na vida secular, fulano de tal fala tanto em amor, mas ele não demonstra esse amor, porque ele quer atenção para ele. Porque, às vezes, a gente não consegue, por exemplo, até ajudar materialmente alguém, uma pessoa, mas, no geral, a gente está sempre dispensando para alguém uma ajuda ou então um amparo. Não é para aquela pessoa especificamente que, às vezes, está cobrando amor. Eu tenho muito cuidado e, às vezes, até desconfio de pessoas que vivem cobrando amor direto, tanto da igreja como das pessoas, ou como de alguém. Porque, na realidade, essas pessoas elas têm algum problema. Porque o amor você não é um ressentimento de você viver cobrando. Você tem que viver isso aí. E João traz exatamente essa performance. João ele trata exatamente sobre isso. O amor ele é muito mais do que isso. Porque, além de nós nos inspirarmos naquele que nos ensina, nós devemos sim amar de coração, a ponto dele até ilustrar, dizendo não é semelhante a Caim. Por quê? Porque Caim era do maligno e chegou até a matar seu irmão. E as suas obras eram mais, e as do seu irmão eram obras justas. Então, esse amar o próximo a ti mesmo implica em reconhecer exatamente o valor do seu semelhante diante de Deus, entender que assim como eu sou, como você é, os outros também possuem dignidade, sentimento, história de vida, necessidade. Então, amar resume-se exatamente a dedicar o próximo, mesmo ele a afeição que você oferta a si mesmo, e não querer que o próximo venha sofrer ou padecer. Essa é a regra de ouro da qual Mateus fala, né? Então, quem é o meu próximo? Que foi exatamente a pergunta que Daniel repetiu da lição e, ao mesmo tempo, provoca essa reflexão. Aí nós temos exatamente aquela palavra que Jesus responde para aquele doutor da lei. Ele responde essa pergunta e Jesus ensinou através de uma parábola. Então, a gente entende que o nosso próximo é aquele que necessita da nossa ajuda, independente da nacionalidade, independente da religião, independente da fé que ele professa, independente do espaço geográfico que ele esteja. Então, o nosso próximo é aquele que está necessitado da nossa atenção. É isso que nós aprendemos na parábola. E pode ver que Jesus expressa na parábola do samaritano exatamente isso, porque se a gente for tecer considerações e falar acerca do relacionamento dos samaritanos e os judeus, lógico que a gente teria aqui como falar um monte de coisas. Então, o professor que dá essa lição, ou que está expondo para a classe essa lição, pode exatamente usar os seus conhecimentos e demonstrar
a razão por que havia essa rivalidade entre judeus e samaritanos e ao mesmo tempo, entender porque Jesus puxa e ele fala exatamente essa parábola. Então, nesse ensinamento, pode ver que Jesus apresenta lá dois religiosos, que é o sacerdote e o levita. E todos eles, se nós formos analisar do ponto de vista deles, eles estavam apressados para realizar uma obra cerimonial e até mesmo prestar uma atividade de culto lá no templo. No entanto, a postura daquele sacerdote e a decisão daquele levita, Jesus questiona porque a motivação maior deles não estava dentro do seu coração. Mas assim, a motivação daqueles dois, tanto do sacerdote como do levita, eles estavam preocupados em cumprir os aspectos cerimoniais da lei, quando, na realidade, se eles fossem cumprir, até como Daniel falou, o aspecto moral da lei, aí exatamente Jesus ilustra com aquele samaritano que veio e que faltou na vida do sacerdote e do levita. E veio socorrer aquele homem que estava lá, caído, açoitado, angustiado, e havia sofrido aquele assalto e aquele horror. Então, esse é o meu próximo. Quem é meu próximo? É aquela pessoa que precisa do meu amparo, em que eu possa ajudá-lo, para que ele possa, de novo, retornar às suas atividades. Essa parábola é muito pedagógica. Essa parábola é muito instrutiva. Esta parábola é muito didática. Esta parábola, ela nos ensina o princípio de nós entendermos que, além da nacionalidade, da fé, ou das pessoas, ou daquilo que ele professa, até mesmo aqueles que são contraditórios, aqueles que pensam diferente de nós não podemos respondê-los com violência ou com ira ou com rancor em nosso coração. Ele socorreu aquele samaritano, socorreu aquele viajante ferido, e assim Jesus nos ensina que o próximo é todo ser humano carente de nossa ajuda e que nós exatamente devemos agir como aquele homem da parábola do bom samaritano, que estendeu a sua mão, independente de qualquer tipo de preconceito cultural, religioso e social. Ah, mas aqui você está dizendo que a gente tem que concordar? Não, eu não estou dizendo que eu tenho que concordar com a posição de alguém. Eu tenho obrigação moral de demonstrar amor. É diferente, eu não sou obrigado a concordar com determinadas condutas de alguém. Mas eu tenho um princípio, eu tenho que demonstrar o amor verdadeiro, que ele transpõe todas as barreiras. Este é o ensinamento de Jesus. Este é o que o Senhor veio nos ensinar, mostrar exatamente a importância de amar ao próximo. E aí, aqui na lição, tem exatamente a expressão: quem não ama não é de Deus. Então, nós somos todos especiais diante do Senhor, fomos criados conforme a sua imagem e semelhança, e ele nos criou mesmo quando nós éramos inimigos de Deus. Então, Daniel, como nós aqui estamos falando exatamente sobre essa relação do amor, eu desejo aí que você faça uma exposição falando exatamente sobre essa importância de amar, que é exatamente o tópico 2, sobre essa parte aí que fala sobre a importância de amar ao próximo, que se subdivide exatamente sobre quem não ama não é de Deus, e que ele nos amou sendo, quando mesmo nós éramos inimigos do Senhor. Aí nós temos uma lição maravilhosa sobre a reconciliação na pessoa de Jesus. E, ao mesmo tempo, onde aqui na lição o professor pode falar sobre dois personagens, José e Jonas, que eles agiram antagonicamente, e, ao mesmo tempo, são lições que a gente pode entender acerca de como José demonstrou. Então, eu gostaria que você fizesse aí uma definição sobre o tópico 2. José e Jonas, né? O altruísta e o egoísta, né? Mas quem não ama não é de Deus. É uma afirmativa forte, uma afirmativa que nos deixa uma reflexão. Imaginemos, por um dado momento, se Deus deixasse de nos amar, Suzy. Agora. Pensa aí numa fração de segundo só. Se Deus deixasse de nos amar.
Se Deus deixasse, se Deus... Seria o nosso fim. Literalmente, seria o nosso fim. E quando falamos de fim, não falamos desse fim físico, carne, que isso aqui vai findar, voltará ao pó, mas seria o nosso fim espiritual, nosso fim numa vida, numa eternidade. Então, eu costumo dizer todos os dias que minha esposa, ela tem uma frase interessante, Olivia, que desde que a gente namorava, uns 10 anos atrás, eu ouço ela falar essa frase e ela diz assim, ela diz, olha, às vezes a gente passa as dificuldades, passa as angústias, passa os altos e baixos das nossas vidas, na vida espiritual, isso é comum, ninguém é super-homem, nem super-mulher, né? E ela disse, mas às vezes nem que seja segurado por um fio de cabelo, mas que estejamos segurados pelas mãos do Senhor. Então, isso é uma frase, e eu fico imaginando, Souza, existe às vezes uma conotação errônea, nessa questão do amor que você deu um gancho, você introduziu, e eu vou me aprofundar mais um pouquinho nesse nicho. Às vezes existe uma conotação errônea no sentido que, às vezes, para demonstrarmos amor, às vezes, dois pontos. A pessoa carente de amor, você introduziu aí, a pessoa só quer para ela, nos moldes dela, nos moldes que ela acredita, do jeito que ela acha, justamente que deve ser o amor. Então ela cria essa carência, que essa carência pode puxar outras coisas e outras, enfim. Mas essa questão, caro alunos, professores, irmãos em Cristo que nos assistem, essa conotação de amar, eu prefiro pegar aqui até o exemplo de Pedro, né? Pedro, a gente sabe naquela caminhada dele, foi chamado, e tu és Pedro, Petrus, essa pedra pequena ali, naquela passagem das bandas de Cesareia de Filipe. E Pedro teve todo aquele contexto na vida dele, e negou e tal, e Pedro veio se converter realmente após a morte e ressurreição de Cristo, e Pedro entendeu literalmente a mensagem do Evangelho. Ainda teve aqueles impasses ali com Paulo, questão de acepção, de quem é circuncidado, de quem não é. Depois Pedro vem e reconhece, Deus não faz acepção de pessoas, etc, etc, etc. Mas Pedro, com todos os seus erros ali, mas eu acredito que em um dado momento da vida de Pedro, principalmente ele como se levantou ali como líder dos apóstolos para tocar, para levar ali a igreja. Mas em um dado momento, Souza, quando Pedro teve um encontro com a sua conversão, mesmo com seus erros, Pedro passou a amar de um modo significativo a Cristo. Não quero aqui afastar de modo algum e nem vou nem negligenciar a ação exortativa. Essa palavra está certa, Souza? Exortativa está, né? Vem de exortar. Está correto, acredito que está correto. Esse comentário que eu vou fazer agora, eu não quero, mas eu vou falar como o nordestino fala de um modo mais fácil. Eu não vou passar a mão na cabeça de Tomé, porque Tomé foi incrédulo, Tomé realmente só creu quando viu, quando tocou na seri. Mas eu fico imaginando ali, uma vez um amigo pregador disse que eu era advogado de Tomé. Mas eu fico imaginando ali o desejo que Tomé teve, eu até fico pensando assim, estavam todos ali reunidos, bem rapidinho, todos reunidos. Aí Pedro olhou para Tomé, não vai procurar isso na Bíblia não, viu, irmão? Isso é uma conjectura para ficar fácil da gente conversar aqui nesse podcast. Pedro olhou para Tomé e disse, Tomé, vai comprar ali um pãozinho para retomar com café? Aí Tomé se ausenta, Jesus chega. E chega e eu imagino aquela festa linda, e muito choro, e muito abraço. Aí Jesus vai embora, Tomé volta. Tá aquele alvoroço, o mestre esteve aqui, o mestre está aqui. Tomé disse, eu só acredito... Ai, incrédulo. Eu só acredito vendo. Souza, mas eu começo a analisar também outro lado. Tomé, mas eu tive junto, eu dormi, eu comi, eu tive os pés lavados, eu vivenciei com ele, eu fui escolhido, eu vi os milagres, eu acompanhei tudo o que vocês acompanharam. Então eu quero ver também, eu quero sentir, eu quero tocar, eu quero abraçar, eu quero...
Repito, não estou passando a mão na cabeça. Porque Jesus vem e o repreende e diz: bem-aventurado aquele que não viu e creu. Mas resumindo tudo isso, agora vamos falar do polido, do eloquente, do poliglota. Nada contra quem fala bonito. Eu tento, me esforço todos os dias para falar bonito. Mas o que foi que Judas fez? Sem amor. O Iscariotes, me refiro ao Judas Iscariotes. Desprovido totalmente de amor, ao ponto de vender o próprio Cristo por 30 moedas de prata. Souza, então a gente chega num contexto, falar de amor às vezes se torna tão fácil, mas é uma responsabilidade tão grande, porque, voltando para o início da fala, que para eu te amar, Souza, para eu te amar, eu não preciso estar de um jeito bem fácil de entender mesmo, lhe colocando nos braços, lhe balançando, lhe dando cheiro. Souza, eu lhe amo. Apesar que você pedir para eu fazer isso um dia, eu faço, eu lhe boto nos braços. Você não é muito pesado. Mas o que é que acontece? Não é isso. Não adianta eu fazer isso e quando eu der as costas. Para mim, Souza, sabe o que é amor? É quando eu deito à noite, que eu tenho o meu momento de oração. Quando eu acordo, eu tenho um momento de oração. Mas eu sei que existem pessoas orando por mim. Eu sei que eu estou debaixo do joelho de pessoas. Pessoas que eu não faço nem ideia. Nem que seja, Senhor, lembra de Daniel, Senhor, abençoa os projetos dele, dá saúde, guarda a vida dele. E assim nós vamos compartilhando esse amor que é caráter de Cristo nas nossas vidas, que é o amor que ele nos cobra. Então, os moldes de amor, caro aluno, não é o seu molde nem os meus moldes, mas sim o molde de Cristo. Então, quem não ama não é de Deus, porque Deus cobra o nosso amor, primeiro para Ele e depois para o nosso próximo. Com certeza, Daniel, isso que você colocou, você entrou na questão conceitual, né? E tem gente que entende que o amor tem que ser isso aí. Mas às vezes não é. Aliás, isso não é. O amor não é. Isso aí talvez seja até uma espécie até de querer agradar o outro, uma espécie assim de bajulação, eu te amo, para agradar mais o coração dele, não expressa a verdadeira empatia, que é o tópico 3. O tópico 3, aqui na nossa lição, é exatamente o professor tem o desafio de mostrar para o aluno o que significa realmente o verdadeiro conceito do amor que a Bíblia fala. Então, o tópico 3 fala sobre amar e ser empático e altruísta. O que é isso? A empatia. É a atitude exatamente de se colocar no lugar do outro, para tentar perceber os sentimentos e as emoções alheios, com o intuito de entender exatamente o contexto vivenciado por ele. Isso é empatia. Sermos sensíveis, né? Exato. Então, quem é empático, ele consegue sentir a dor lá daquela pessoa, como se fosse sua. Não é hipocondria, né, que alguém diz que é você sentir sintoma de doença. Não é você sentir doença, mas é você sentir que a dor do seu semelhante como se fosse sua, no sentido de que você tem que dispensar para ele toda a alegria, todo aquilo que ele precisa. Então, a empatia, com certeza, foi exercitada por Jesus e era sempre uma constante na sua vida e que deve ser na nossa vida. Então, a demonstração do amor não é obrigado eu chegar e ter que bajular aquela pessoa para dizer, olha, eu te amo. Não, também não sou contra alguém se expressar, né? E dizer, eu amo você. Mas o que João nos ensina é que é além de tudo isso. A gente desenvolve exatamente essa empatia no sentido de entender como é que o outro pensa e sente. O que é que ele ouve, o que é que ele vê. Quais são os seus medos, né? Suas necessidades. Qual é a sua história? Com isso, nós mudaremos a nossa visão em relação àquele outro, passando agora a enxergá-lo na intimidade como indivíduos reais que eles são, assim como nós, cheio de dificuldade, de medo, de defeito e também de qualidade. A empatia é eu entender que o defeito daquela pessoa também pode estar em mim. Exato. Perfeito. Que é exatamente, aqui o comentador fala sobre altruísmo, né? Por sinal, eu tinha pedido para você falar sobre Jonas e José, mas é porque eu cometi aqui um equívoco. O Jonas e José está exatamente aqui nesse tópico no 3. Né? Souza, mas uma coisa interessante, antes da gente entrar aí no 3, só um comentário que é uma responsabilidade. Não, pode fazer, a gente está no podcast exatamente para discutir esse assunto. Pode falar.
Rapaz, olha, o camarada que teve a ideia, ou a camarada de criar o podcast, foi um negócio muito bom, porque é uma conversa muito O agradável. podcast é isso aqui. É isso. E o interessante, existe um fator, aliás, o amor. Eu vou soltar só o tema, mas eu queria ouvir. O amor, ele não pode colaborar e nem corroborar, nem colaborar e nem corroborar por questões, isso aí também, a gente tem que ter um certo cuidado com isso, no sentido de que irmãos que nos assistem, principalmente professores, se quiser pegar esse subsídio, esse gancho para fazer esse comentário aí na sua sala com os seus jovens, juvenis aí, a questão que o amor também ele não é remédio no sentido que uma pessoa venha a errar, Souza, venha a transgredir, porque o finalzinho do tópico 2, mesmo sendo inimigos, Cristo nos amou. Mas vamos ver o conceito de inimigos. Inimigo que transgrediu, inimigo do homem adâmico, que caiu, que pecou, que manchou, que quebrou o concerto, que quebrou a aliança. E Jesus vem e restitui essa aliança. Isso é uma coisa. Isso é uma condição. Agora, o irmãozinho, a irmãzinha, ou Danielzinho, vou me colocar na situação, ou Danielzinho, sabe do amor. Eu sei, rapaz, Souza demonstra ter um apreço por mim, Souza demonstra gostar de mim, e eu erro, Souza, por consciência, erro, literalmente por consciência, sabendo o que estou fazendo, e dizer, não, mas Souza me ama. Então, Souza vai aliviar aqui a minha barra porque ele me ama. Não é por aí, não. Exato. Então, eu queria que você comentasse exatamente, esse conceito está errado. Então, eu achei interessante trazer esse ponto também, porque o amor é como a própria palavra diz. Deus só repreende a quem ele ama. Entendeu? Então, cabe essa questão também de conduzir naquilo que é correto para achar que o amor é somente, não em qualquer situação, não. Muito eu pelo amo contrário. E deixa ele fazer o que ele quiser, porque eu amo. Muito pelo contrário. Souza estaria, nesse exemplo que eu criei aqui, hipotético, Souza estaria corroborando com o meu erro, se chegasse para mim e disse, não, vamos resolver, não, isso acontece. Não, não é por aí não. Então, Souza, nos deu um ganchozinho aí, não, nosso evangelista, nosso mestre. Não, com certeza, o que você falou, claro que é o contrário. Se eu amo, eu tenho que corrigir com amor aquela pessoa que demonstra uma atitude que é contrária aos princípios da Bíblia, da palavra. Se eu sou amigo de alguém, eu tenho que abrir os olhos dele na hora de um erro e dizer, não, rapaz, eu sou seu amigo, mas você deveria ou deve portar dessa maneira. Não é porque eu sou amigo, ou porque eu amo, ou porque eu demonstro amor, que eu tenho que passar a mão por cima dos erros. É o contrário. Quem ama, ele tem que exatamente demonstrar que ele pode corrigir aquela pessoa. Ou vice-versa, alguém que diz que me ama, ele tem que dizer, não, Souza, eu amo você, mas eu acho que você está equivocado nessa sua conduta, ou nessa maneira de você agir. Esse é o verdadeiro amor. O amor não quer dizer que porque eu amo, aí agora eu vou aceitar toda e qualquer atitude daquela pessoa em nome do amor. É isso que existe. O conceito errado do amor é isso. É as pessoas acharem que pelo fato de eu demonstrar amor, eu tenho que aceitar as condutas inadequadas ou erradas de determinada pessoa. É o inverso. O amor, ele corrige. O amor, ele revela. O amor, ele aconselha. O amor, ele tenta livrar. Quer dizer, Deus ama o homem, mas é claro que Deus corrige a falha desse homem. Deus nos ama, mas Deus também nos corrige. É o contrário. Esse amor é que demonstra, exatamente mostrando que as nossas atitudes não têm que ser referendadas, porque o amor, não, o amor... Eu amo Daniel, então se eu amo Daniel, deixa ele fazer ou dizer o que é. Não. Então esse conceito é errado. Como Deus também tem outro conceito. Deus é amor, mas também ele é justiça. Exato. E tem outras pessoas que já cobram o amor individual para ele. Quando está um hipócrita, não ama,
porque eu estou precisando disso e daquilo e ele não vem me ajudar, porque ele está vendo um amor para ele. Mas será se ele parou para meditar que aquela pessoa lá não já ajudou outro? Será se ele já meditou que aquela pessoa muitas vezes já está demonstrando atitude de amor com outras pessoas e não com ele, onde ele está chamando de hipócrita, porque não ajudou ele, mas aquela pessoa está ajudando o outro. Então, ele não pode ter essa visão de fechadura. Hipócrita é o nome mais educado, mais manso. Pois é. Exato. Então, é isso. Então, a empatia é eu entender o outro, mas esse entendimento do outro não quer dizer que eu tenha que concordar com a atitude dele. Porque tem gente que acha que, pelo fato de eu ser empático, eu tenho que deixar. Não, deixa fulano de tal mentir, porque eu sou empático, né? Deixa fulano de tal adulterar, porque eu também, afinal de contas, eu tenho empatia por ele. Deixa ele fazer condutas erradas, porque eu tenho empatia. Não, a empatia não é isso. A empatia é você sentir a dor do outro, mas para você aplicar o remédio do amor e corrigi-lo. É essa a razão fundamental. E aqui o comentador, ele, aqui na lição... José e Jonas. De quê? José e Jonas. Pois é, ele fala sobre o altruísmo, que é o oposto exatamente do egoísmo. Porque o egoísmo é você girar em torno de si mesmo, do seu ego. Já o altruísta, ele já pensa também nas pessoas. É a razão aí exatamente de adaptar-se às necessidades dos outros. Por isso, ele comenta aqui, 1 Coríntios, capítulo 9, verso 19, verso 20, onde Paulo diz que ele se fez servo de todos, ajustando-se exatamente a essa condição de cada povo a fim de ganhar as pessoas para Cristo. Tem gente que diz assim, Paulo chegou lá e se fez servo e se misturou com eles. Não é isso que a Bíblia ensina, não. Porque se fosse assim, muitas pessoas tiram conclusões erradas e vão fazer coisas erradas porque diz que tem que se ajustar aquilo ali para ganhar para Jesus. Não é assim. Essa flexibilidade nos faz sensíveis para entender a necessidade dos outros, mas sem nós abrir mão de nossa vida espiritual. Essa atitude de amor próximo não visa de que nós teremos que renunciar àquilo que cremos para poder ganhar o outro. É o contrário. Eu tenho que demonstrar aquilo que creio, viver aquilo que creio e, ao mesmo tempo, sentir a necessidade do outro para trazê-lo a Cristo. Tem um testemunho de vida, como é que eu posso dizer? Satisfatório. Testemunho de vida satisfatório, porque é o que a gente sempre costuma dizer. Nosso testemunho de vida é a nossa maior pregação. É como eu costumo dizer, caros professores, alunos, a gente está aqui diante de um exímio pregador da palavra de Deus, que é o evangelista Souza. Eu posso passar horas e horas ouvindo Souza pregar. Mas se Souza, quando Souza descer do altar, na rua, ele não me mostrar um testemunho de crente, perde a validade de tudo aquilo que a gente fala. Justamente. Né? Então, é importantíssimo isso aí. E o que é que você acha, Souza? E José? José foi altruísta. José estava ali com aqueles dois camaradas. José começa a interpretar sonho. E aí, me conta o resto da história aí. Nos conta. Pois é, aí aqui nós temos José e Jonas, né? Aí fala exatamente sobre a atitude dos dois. José sentiu a necessidade daqueles presos, notou que eles estavam angustiados e, com certeza, inspirado por Deus, ele pediu para que ele contasse as necessidades e Deus deu exatamente a oportunidade para José interpretar aqueles sonhos. E veja que aqueles sonhos mudaram também a história de José. Se bem que todos os sonhos de José têm a ver com a mudança na sua história e o trabalho de Deus. E esse sonho continuou sendo Deus, né, operando. E ao mesmo tempo... Licença, que eu vou pegando os ganchos e me lembrando. Lembrando que José fez isso, não foi em nenhum momento, viu, cara aluno? Em nenhum momento querendo barganhar algo para si, não. Então, para a gente deixar... José foi lá, fez aquilo porque ele estava... José já almejava talvez ser governador do Egito. De forma alguma. Foi totalmente o sentimento de amor e de empatia. O que Deus quis proporcionar na vida de José é porque Deus quis. Mas José em nenhum momento estava fazendo aquilo como uma moeda de troca para se auto-beneficiar lá na frente, não. Então,
Fica isso aí, essa exclamação bem frisada aí para o nosso aluno. Então, José, exato, José interpreta o sonho, e ali, aqui o comentador fala sobre esse momento de empatia em relação a eles. Embora que José tivesse cometido um deslize, eu entendo que foi um deslize humano, que é quando ele pede para o padeiro, né? Aliás, o copeiro, lembrar-se dele lá diante do faraó. Mas ali eu entendo que José, ele pediu, naquele sentido, de ser liberto ali daquela prisão. É como se fosse assim, veja lá a situação de injustiça que eu estou aqui, então fale por mim. Ele não está romejando o trono do Egito. Ele não está, naquele momento. Ele está. Souza não passava. Imagina, a gente não vai Nunca. afirmar, porque Exato. a gente não pode afirmar nada que não está na Bíblia, a gente não pode Exato. bater o martelo. Eu creio que não passar nem na cabeça dele. Mas assim. aqui eu vou trazer a exegese, a homilética e a hermenêutica, eu vou misturar tudo aqui, o texto do contexto, mas a conjectura, mas isso nos faz imaginar de onde da cabeça de José, e José jogado dentro de um poço, vendido como escravo, levado para o Egito, foi acusado de desejar pelaquela maluca lá, de ter desejado a mulher daquele camarada, foi preso, jogado num calabouço, num lugar que desprezível, imagino eu. Onde é que passava na cabeça daquele homem de você governador do Egito? Não, José só tem Nunca. que ir embora da... Se José ainda dissesse assim, José dissesse, ei, quando você chegar lá diante do rei, diga que eu aceito pelo menos levar uma pisa de lavar com água de sá, como diz no Nordeste, mas deixa eu ir embora daqui. Exato. Apenas o equívoco dele que eu entendo foi esse, de achar que o copeiro poderia falar por ele, mas da situação injusta que ele... Ali foi a angústia que ele estava passando. Estava ali. Mas por estar almejando o trono, por tal, nunca passa, isso que você disse, nunca passou na cabeça dele. Deus é que tinha o projeto, né? E ele estava lá injustamente, né, Souza? Em nenhum momento ele fez desejou aquela mulher, cobiçou ela, nada. Exato. E Jonas, já o inverso. Jonas já não teve empatia pelo povo, porque recebeu a mensagem, a missão, entendendo que Deus iria exatamente julgar o povo. Veja a cabeça de Jonas. Ele pregou a mensagem, olha, dentro de 40 dias Nínive será subvertida, né? Então ele entendeu que Deus iria fazer aquilo. E, no entanto, Deus mostra que o arrependimento muda os rumos e os acontecimentos materiais na vida do homem. Jonas, e aí, Jonas é aquele irmãozinho no meio do culto. Pega ele, Jesus. Pega fala ele. Fala aí mais, assim, Jesus. Aí tem uns que dizem assim, deixa ele que eu boto ele nos pés de Jesus. Tem uns que dizem isso, não é porque ele está desejando botar nos pés de Jesus, não. Você sabe. Ele diz isso no sentido de vingança. Então, não, isso não está correto. Não sei se você já escutou essa frase. Deixa, eu boto ele nos pés de Jesus. Um bocado diz isso, pedindo vingança na vida dele. Não é por amor, não. Eu vou orar para Jesus ir ter contigo. Exato. Desse jeito. Só misericórdia. Verdade. Muito bem, então nós vamos agora... E Jonas, viu, Souza? Só encerrando aí, sim, e Jonas é realmente triste. Mas essa questão do egoísmo dele é realmente triste, porque o que ele esperava... Primeiro, ele se nega à missão, né? Ele negligencia, ele se omite, aí a gente sabe onde ele foi parar, o que ele sofreu ali, mas ele acaba indo para Nínive, acontece. Só que ele chega literalmente... Eu acho que a cabeça de Jonas ali indo contra a vontade. Não, Jonas saiu arrebentando do começo ao fim. Exatamente. A misericórdia de Deus, Jonas foi grande. Então, ali, misericórdia, que até a palavra misericórdia vem de misericórdia de coração, que se une e dá ali um negócio muito bonito, que eu não me lembro agora. Deixa aí como tópico aí para os alunos, depois vai pesquisar o que significa misericórdia. Então, Jonas ali, ele se desprendeu de misericórdia, de empatia, de amor. Jonas queria realmente... Se Jonas tivesse o poder de apertar ali o botão do inferno, Jonas ia mandar... Não, se ele tivesse o poder ali, ele já tinha estendido a mão e já tinha arrasado com Nínive. Já tinha acabado com tudo. E quando Deus toma uma atitude totalmente diferente, é triste. É triste, mas é por isso que a Bíblia, nosso manual de vida, ela é tão completa, porque Deus nos mostra tudo.
Deus nos mostra os N exemplos que a gente precisa para sermos cidadãos de Cristo, sermos servos de Cristo aqui na Terra e como se comportar. Então é triste aquele camarada como hoje a gente se alegra, como foi agora no último culto aqui nosso, onde 2 jovens ali, aquelas 2 crianças, 2 rapazinhos ali, se rendendo aos pés do Senhor. Você chegou ali no finalzinho, eu lembro que você estava ministrando numa congregação, mas você chegou e a igreja se alegra, você vê pessoas chorando, você vê gente se alegrando, e aquela certeza que no céu está tendo festa, os anjos estão festejando, o coração de Deus está se alegrando, a mensagem do evangelho, as boas novas está sendo levada. Aí Jonas vem fazer um negócio daquele. Então, cara aluno, é um exemplo péssimo, aquele de Jonas, infelizmente, mas a gente teve que comentar, me empolguei aqui. Peguei A com o Jonas agora, peguei A. Apenas lembrando que não deixe de renomear a reunião, viu? Para não dar problema aí. Não, já foi. Tá tudo ok. Muito bem, então nós vamos fazer aqui a conclusão final com o tópico 4. Exercendo o hábito de amar, né? Exercendo exatamente esse hábito de amar. Aí o comentador aqui, ele dá 3 fundamentos. Primeiro, através das palavras. A gente também não pode ferir as pessoas com palavras, porque as palavras também são fortes. Então, muitas vezes, palavras doem como um golpe. Tem pessoas que dizem assim, mas antes eu tivesse levado umas tapas, um murro, mas o que fulano de tal disse para mim. Então, a gente tem que ter muito cuidado com a nossa língua. As nossas palavras também podem destruir ou edificar alguém. Então, a gente tem que evitar exatamente de machucar, criticar determinadas coisas fora de contexto. E mesmo no contexto, a gente tem que ter cuidado naquilo que está colocando, porque às vezes a gente pode machucar as pessoas. Então, a Bíblia recomenda que nossos lábios sejam exatamente usados para abençoar, edificar e anunciar o amor de Deus. Então, o amor também tem que estar expresso em nossas palavras. Eu não amo só de palavra. Não, mas isso aqui é outro princípio. Amar com palavras no sentido de que eu preciso também tratar as pessoas bem com nossas mensagens, palavras, criticar dentro da possibilidade possível e também com os limites do amor. E críticas construtivas, né? Tem gente que não acredita em crítica construtiva, mas de todo jeito sempre tem que ser uma crítica que possa chegar a um bem maior, porque a crítica para destruir também isso não é amor. E depois amar com condutas. O que é isso? O amor não somente naquilo que eu digo eu amo, mas agora através de nosso testemunho, das nossas ações. Então, é preciso exatamente que esse amor seja posto em prática. Então, Daniel, eu estou aqui encerrando a minha parte, exatamente falando sobre isso. Aí você pode agora concluir falando sobre esse amor aí, mediante os sentimentos, fazendo a sua conclusão final, e depois eu posso já ir encerrando. Pessoas, aí falando o amor com sentimento, realmente, eu acho que é onde culmina, onde a gente chega a um denominador final, realmente aquele sentimento que por algumas das vezes, ou com nossos entes queridos, familiares, amigos próximos, a gente realmente demonstra, como foi dito, é bom demonstrar, é bom você olhar, tanto é bom ouvir, mas como é bom dizer, eu lhe amo, eu gosto de você. Às vezes se não sai a palavra, mas sai no abraço, sai no aperto de mão, sai no gesto, apenas às vezes aquela questão de dizer, ei, você passou uma situação difícil, mas eu estava preocupado com você, eu estava... Então, isso é muito lindo, mas voltando para uma palavra do tópico 4, que encerra, tornar isso hábito. Não pode ser eventual, não pode ser esporádico, não pode ser por temporadas, né, Souza? É hábito. E tornar que isso realmente se torne hábito e que a gente possa trabalhar isso todos os dias nas nossas vidas. Irmão Daniel, mas tem aquela abençoada, meu filho, o abençoado e a abençoada, você vai conviver com ele, com ela, dando a paz do Senhor, orando por ele e por ela e pedindo para Jesus transformar o coração dele e dela. E quem separa, se eles for joio, que você não sabe, eu não sei, ninguém sabe, é Jesus quem vai resolver isso no dia que ele vier
pegar a nossa igreja. O seu papel é amar, se ponha no lugar, não precisa você estar balançando e dando cheiro, mas tenha perdão no seu coração, principalmente porque o perdão ele está ligado e entrelaçado diretamente ao amor, esse amor que Cristo nos amou primeiro. E quem nos separará do amor de Deus? Então, fica essa questão. Quero agradecer mais uma vez, Souza, chegamos a essa quinta lição desse quarto trimestre aqui da nossa classe, dos jovens, né, dos juvenis, e agradecer a Deus, agradecer mais uma vez o nosso pastor Martim, agradecer ao pastor Reinaldo, líder do DENEC, esse departamento de ensino da nossa igreja, e não me canso de parabenizar a iniciativa da IEADER no estado do Rio Grande do Norte, da nossa igreja, de ter desenvolvido esse EBD em Síntese através desse podcast, usando a tecnologia ao nosso favor para que a gente possa desenvolver mais e aprender mais acerca da palavra do Senhor. Então, Souza, mais uma vez é uma honra estar aqui. Hoje não tivemos, como foi justificado, presbítero Luiz, pastor Bruno, com seus compromissos, mas nós estivemos aqui pela misericórdia de Jesus, conversando aqui com nossos professores, nossos amigos, nossos companheiros de sala de aula, né? Então, Souza, é isso. Um abraço. Souza, eu lhe amo, viu? Nós nos amamos. Então, que Deus nos abençoe, né? E o professor pode concluir mostrando sobre a queda da humanidade, do Jardim do Éden, que o homem aí passou agora a ter aquela natureza egoísta, perversa, e o mandamento de amar é o remédio. É a tarefa fundamental para a gente viver uma vida de renúncia, renunciando ao orgulho, egoísmo, porque em Cristo nós tudo podemos fazer. Então, diz, tudo posso aquele que me fortalece. Exatamente isso, no sentido do amor e da bênção. Então, portanto, vamos pedir ao Espírito Santo que plante em nosso coração aquele amor incondicional ao nosso semelhante, em especial até mesmo aquele que nos aborrece. Alguém diz assim, coisa difícil, mas é assim, mas é um mandamento. Se a gente ama apenas aqueles que falam bem de nós, é um amor meio duvidoso, mas é isso que Jesus nos ensina. Então, que Deus nos abençoe, que a gente possa, mesmo diante das nossas limitações naturais, da nossa vida, mas a gente possa cumprir o ídolo de Jesus, amando as pessoas, o mandamento do Senhor. Então, que Deus nos abençoe a todos vocês que atravessaram aqui esses momentos e que a bênção de Deus esteja sobre cada um, em nome de Jesus. Bênção de Deus. Amém. A paz do Senhor a todos.